Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, mais uma vitória, mais 3 pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo deu uma engrenada, quem sabe aí, né? Segunda vitória consecutiva, mais um jogo decidido pelo Luciano. Tem quem critique, a gente sabe disso. Ele é amado e odiado em questão de poucas partidas, mas a gente não pode deixar de sempre elogiar o cara. E ó, uma coisa que eu sempre falo, não é Lucas, não é Caleri, não é Oscar, quem sempre tá com a gente aí nos últimos anos, nos bons, nos maus momentos, decisivo, jogador que impõe respeito, jogador que inflama a galera no estádio, jogador aí que traz o torcedor novamente aí a apoiar o time, é sempre o Luciano. Pode falar de qualidade de Lucas, de decisão do Caleri, de Oscar, da assistência, não sei o que, mas é sempre o Luciano que está nos ajudando nesses últimos momentos aí, nessas últimas temporadas do São Paulo. O cara que muita gente pode falar, alemão, eu não acho ele ídolo ainda, tem só 3 títulos com o São Paulo. Beleza, ele tem só 3 títulos, entre aspas, com a camisa do São Paulo. Mas olha os títulos. Campeonato Paulista fazendo o gol do título, tirando a gente de uma fila de 9 anos, que o São Paulo não ganhava nem para o ímpar. O gol foi do Luciano e o Campeonato Paulista foi trazido pra gente. Primeira Copa do Brasil da história desse clube, o Luciano estava lá. Primeira Supercopa da história desse clube, o Luciano também estava lá. Clássico decisivo contra o Corinthians, tentando tirar o São Paulo da zona do rebaixamento. 2 gols do Luciano. Jogo complicado, fora de casa, no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Gol do Luciano. Ele participou de todos os gols desde o retorno do Hernan Crespo, né? Foram 6 ao total. Gols aí, assistência contra o Bragantino, gols contra o Corinthians, gol contra a equipe do Juventude. É um jogador extremamente decisivo que agora vive também uma grande fase. Próximo jogo é domingo contra o Fluminense e a gente com certeza não poderia deixar de falar do Luciano. O que vocês acharam da partida? O jogo em si foi feio. Para mim o jogo foi muito chato. Foi feio, e o jogo que o Juventude jogando em casa não deu um chute a gol sequer. São Paulo até tentou um pouquinho mais, mas também nada assim, nossa, jogou muito melhor. Mas aí brilhou a estrela do Ferreirinha, fez uma linda jogada, o Marcos Antônio foi muito inteligente e o Luciano, matador ali, só empurrou para as redes, fazendo o gol da vitória. A gente não pode deixar de falar também do Luan, que depois de 660 dias voltou a vestir a camisa do São Paulo. Nesse período ainda passou por um empréstimo à equipe do Vitória, acabou também não se firmando por lá, e ontem o Crespo deu essa moral aí. O Crespo já tinha relacionado o Luan para os últimos jogos, e ontem ele acabou entrando aí nos minutos finais da partida, se emocionou muito, postou foto em suas redes sociais, que seja um grande retorno, que volte em altíssimo nível para nos ajudar também, né? O Luan é um grandíssimo jogador, foi muito importante em muitos momentos, a gente imaginava que ele pudesse ter uma carreira de futebol europeu, inclusive acabou sofrendo algumas lesões que o tiraram aí de um grande período, né, dos gramados, mas ontem voltou, entrou em campo e foi muito legal, né? Por mais que seja pouquíssimos minutos, a gente torce muito para os jogadores que se identificam com o São Paulo, assim como é o Luan, assim como é o Luciano, e foi muito bom ter o Luan de volta, tá bom, galera? Então, deixa aí nos comentários sua opinião sobre a partida de ontem. Foi o único jogo que teve, né, do Campeonato Brasileiro. Só faltava a partida entre São Paulo e Juventude e nós conquistamos aí esses 3 pontos que foram extremamente importantes para a tabela, né, rapaziada? Então, vamos lá, rapaziada. São Paulo tá engrenando com a chegada do Crespo. O primeiro jogo foi uma derrota para o Flamengo. Empatamos com o Bragantino e depois 2 vitórias. Clássico com o Corinthians e fora de casa contra o Juventude, que não é fácil ganhar. Vocês sabem a dificuldade. Quem acompanha o campeonato sabe que é muito difícil encarar o Juventude lá, e o São Paulo voltou com estes 3 pontos. Vamos para outras notícias rapidinho, antes de a gente voltar a falar sobre o Campeonato Brasileiro. Galera, o goleiro Lucas Perry está sendo negociado pela equipe do Lyon para jogar no Leeds United. O Leeds United é um time recém-promovido à Premier League, vai disputar a primeira divisão da Inglaterra e está fechando a contratação do Lucas Perry. O São Paulo ainda tem, né, um mecanismo de solidariedade da FIFA, vai receber aí uma porcentagem pela taxa de transferência. O negócio está fechado, ainda não foi oficializado, apenas por conta das burocracias
burocracias, mas vai pingar um troquinho aí pro São Paulo, né? Mas é uma coisa que às vezes é até revoltante, né? Um goleiro tão bom como é o Lucas Perry, quem acompanha a base do São Paulo sabia que ele teria todo esse futuro, um goleiro aí de altíssimo nível, mas na época os caras preferiam o Thiago Volpi. Mano, eu já vi muita gente jogar no São Paulo, mas pra mim o Thiago Volpi foi o pior goleiro da história do São Paulo que eu vi jogar. Muita gente fala, teve o Sidão, teve Denis. Pra mim, o pior goleiro que eu vi jogar com a camisa do São Paulo foi o Thiago Volpi. E aí você tinha um moleque como o Lucas Perry, não deu oportunidade. Tava aí, ó, até agora brilhando na equipe do Lyon e vai jogar a Premier League no Leeds. O Leeds, pra quem não conhece, é o time que jogava o Rafinha, né? O Rafinha que hoje é do Barcelona, da seleção brasileira. Antes dele ser negociado com a equipe do Barça, ele veio do Leeds, né? O Leeds realmente teve o Rafinha aí durante uma temporada absurda que ele jogou, e aí o Barcelona contratou ele direto dessa equipe, que agora está tentando fazer um outro brasileiro ter sucesso, que é o Lucas Perry, né, rapaziada? Então, assim que tivermos a negociação, informação dos valores, a gente traz aqui para todos vocês. E tem uma informação muito interessante também, galera. A equipe do São Paulo, né, pode estar atenta aí à contratação de um zagueiro francês de 30 anos de idade. Ele é o Kurt Zouma, zagueiro que ficou mundialmente conhecido após passagem pelo Chelsea, né? Foram algumas temporadas, 2 títulos de Premier League, Champions League, né? Então o cara tem um currículo absurdo. Seleção francesa, né? O Kurt Zouma tá com 30 anos de idade e tá sem contrato. Neste mês de julho, o contrato dele com uma equipe da Arábia Saudita se encerrou, ele não renovou e ele deu autorização aos seus representantes negociar com uma equipe do futebol brasileiro. Ele se agrada bastante com a possibilidade de jogar aqui no Brasil. Ele jogou muito tempo na Premier League, não só no Chelsea, né? Foi campeão desses títulos que a gente falou, campeonato, Champions League, Copa, mas jogou também no Everton, no Stoke City, jogou no West Ham, que eram equipes de primeira divisão na época em que ele passou, um jogador muito experiente, como eu falei, 30 anos de idade, completa 31 em novembro, né? Então já é um jogador aí muito experiente, partindo aí para a fase, vamos dizer assim, para a fase final da carreira, e ele quer jogar no futebol brasileiro. Ele falou com os seus representantes para que ele negociasse, e agora, como o jogador está livre, é uma negociação um pouquinho mais fácil. São Paulo que busca um zagueiro no mercado, né, depois da saída do Juan Tressotti, e busca nesses moldes, ou chegando um jogador emprestado, ou um jogador que atualmente está livre, né? Então, com o interesse do Kurt Zouma, com o interesse também aí do São Paulo em busca de um zagueiro, será que esse casamento não pode dar certo? Até então não foram revelados os clubes, né, que estariam em tratativas, e nem os clubes que foram oferecidos o zagueiro francês. Mas e aí? Caso pintasse essa oportunidade, você aceitaria? Eu aceitaria e falo mais. Eu acho que ele poderia, inclusive, brigar pela titularidade. Eu acho uma excelente trinca de zaga que nós temos hoje, com Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, que acabou não jogando ontem porque estava mal, né? O Sabino entrou ali no lugar dele, mas eu acho que se o Zouma chegar, ele chega para brigar pela titularidade, acho que mais ali pelo lado do Ferrarese, é onde que ele sempre jogou mais, meio que um zagueiro barra lateral direito ali, barra ala, ele sempre jogou naquela função, até na equipe do Chelsea, durante muitos anos foi titular, jogou ao lado do Thiago Silva, né? Que hoje tá aí no Fluminense, mas que foi campeão também da Champions lá pela equipe londrina, então é um zagueiro de altíssimo nível. Então, jogou muitos anos na Premier League, esteve na Arábia, como muitos jogadores estão indo para lá pela parte financeira, a gente sabe disso, mas agora é interesse dele. O francês pediu, eu quero jogar no futebol brasileiro, e os representantes agora estão buscando um novo clube, né? Pode ser que ele, inclusive, seja oferecido para o São Paulo, vamos aguardar aí essas tratativas, mas, sinceramente, eu aceitaria, né? Seria um jogador com salário altíssimo, pode ser até um pouquinho fora, né, do padrão do São Paulo, um pouquinho acima do limite, mas, quem sabe aí, né, um negócio não aconteça. Não vejo, né, um problema, né, em fazer um investimento quando é um grande jogador. Você fazer um investimento em um jogador que não traz retorno, aí eu acho um problema. Mas você faz um investimento em um jogador que traz retorno, que traz idolatria, que traz títulos, eu acho que é sim uma grande proposta aí da equipe do São Paulo, um jogador que pode trazer visibilidade pela sua carreira vitoriosa, né? Um cara não chegou na seleção francesa à toa, não foi campeão de muitos títulos com o Chelsea à toa. A qualidade que o cara tem, um zagueiro muito forte fisicamente, 1,90 m, mas de extrema força física, que para mim as portas estão abertas para ele chegar ao tricolor paulista, né? A informação surgiu aí na noite de ontem, na manhã de hoje, e a gente já tá trazendo aí para todos vocês, tá bom, rapaziada? Então, quero saber de você, né? Aceitaria o Kurt Zouma na equipe do tricolor paulista? Deixa aí nos comentários sua opinião, fechado? Rapaziada, como eu falei para vocês, São Paulo vem de vitória contra o Juventude, antes vitória contra o Corinthians, e próximo jogo, mais uma vez no nosso estádio do Morumbi, nesse próximo domingo, né? Temos um confronto de tricolores, São Paulo e Fluminense. São Paulo que vem de 2 vitórias agora,
Fluminense que vem de 3 derrotas. Depois do Mundial de Clubes, o Fluminense só perdeu. Os 3 jogos foram no Maracanã, né? Perdeu aí pro Cruzeiro, perdeu o clássico contra o Flamengo, foi mando do Flamengo, mas é o Maracanã que é a casa deles, né? Depois o Fluminense acabou também sendo derrotado pro Palmeiras, né? Então vamos ver como é que o Fluminense vai se comportar depois de ter sido eliminado do Mundial e perder 3 jogos. Já começou uma pressão lá e eles vêm com tudo pra cima do São Paulo, mas numa fase, né? Então São Paulo vem se encontrando aí com um novo treinador, então são momentos totalmente distintos, né? Vamos esperar para domingo aí ver quem sai vitorioso, se Deus quiser, o São Paulo. Como é que tá a expectativa de vocês para esse jogo? Beleza, rapaziada? Então, ó, o vídeo tá se encerrando, mas não esquece de dar uma moral pra gente, deixando o like aí, dá aquela moral também compartilhando com os amigos, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E ó, aquela forcinha também, deixa um comentário aí para fortalecer o engajamento, comenta aí suas opiniões sobre todos esses assuntos que a gente falou. Fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!